Boa noite a todos. Boa noite. Começamos o nosso estudo, o nosso capítulo 33, o encontro de Jacó com Esaú. Vamos dar uma olhada no mapa um pouco mais aberto, que aparece todo o Oriente Médio. Padan Aram, hoje é Turquia. Aram, precisamente, é aqui. Então, Jacó veio embora com os seus filhos, com suas esposas e suas escravas, fez todo esse trajeto. Mais ou menos aqui nessas imediações houve o pacto com Labão. Lembram que Labão foi ao encalço dele? Então, mais ou menos aqui nessas imediações, e ele avançou. E já estamos mais ou menos aqui, Fanuel, hoje seria Jordânia, estamos a leste do Jordão, o Val do Jaboque, um ribeirinho, é mais ou menos por aqui. E o que vai acontecer aí, Jacó vai se encontrar com Esaú. Capítulo 33, versículo 1. Jacó, levantando os olhos, viu Esaú que avançava com 400 homens. Repartiu então os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Lembrem-se que no capítulo 32, ele já havia enviado os escravos com muitos presentes para Esaú. E dividiu os presentes em rebanhos, por assim dizer. Vamos dar uma olhada em Gênesis 32, de 16 a 17. Ele receava que o encontro com Esaú seria o pior possível, e que Esaú, tantos anos depois, ainda nutria aquela raiva que o levou a ameaçar de morte o seu irmão. Então, primeiro ele mandou os escravos com os presentes, e os presentes distribuídos, digamos assim, em etapas, em partes, e um pouquinho separados um do outro, porque se ele, com fúria, dizimar os escravos com os animais, os outros que vêm atrás têm tempo, pelo menos, de correr, enfim, de escapar a alguém. Gênesis 32, de 16 a 17, somente para recordar. Entregou-os aos servos, cada rebanho à parte, e disse-lhes: ide adiante de mim, e haja uma distância entre cada rebanho. E deu esta ordem ao primeiro: quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar quem és e aonde vais, e a quem pertence o rebanho que conduzes, responderás, etc, etc, etc. Somente para lembrar. Muito bem. Então agora, provavelmente, Jacó está temendo o pior. Ou seja, mandei os presentes, mas mesmo assim o exército de meu irmão avança e ele à frente. Será que vai acontecer uma desgraça? É uma possibilidade, é uma interpretação, por favor, que é plausível com essa disposição que ele vai fazer agora. Ele vai colocar as escravas. Quem são as escravas? Bila e Zelfa, com os seus filhos, e depois Lia, e depois Raquel. É curioso como aquela que ele amava vai ficar por último, e o seu filho querido José vai ficar com a mãe. Mas isso é um pouquinho mais para a frente. Provavelmente, talvez, com muito medo, Jacó está prevendo o pior. Talvez isso explique essa iniciativa dele de dividir todos os seus filhos e suas escravas e suas esposas da forma que ele vai fazer agora. Então, ele reparte os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Vamos recordar quantos meninos estão com ele. O mapa, Wellington, dos filhos está por aí. Pronto. Então, Lia está com todos esses filhos. É a que vai ficar por penúltimo, não é verdade? Então, ele vai colocar na frente Bila e Zelfa. Bila com Dan e Neftali. Zelfa com Gade e Azer. Depois vão vir Lia com seus 6 meninos e mais Dina, que deve ser uma garotinha, e depois vem Raquel, que é a querida, amada
de Jacó com José. Benjamim ainda não nasceu. Benjamim ainda não nasceu. Muito bem. Versículo 2. Colocou as servas com seus filhos na frente, depois Lia com os seus, e por último Raquel com José. Bom, alguém pode dizer, coitada das servas, parece até que ele não gosta delas. Bem, é um momento muito difícil, ele tem que dividir, nessa hora, na cabeça dele, provavelmente passou isso. A que eu amo tanto é a minha esposa, que eu sempre amei, e o filho que eu tanto amo, com devido respeito aos demais, é José. Então, essa distribuição talvez expresse o receio dele de que todo mundo morra. Assim, já que existe a possibilidade de todos morrerem, que a última seja a minha amada e o filho dela, que eu tanto amo, pelo menos ela vai morrer comigo. Eu não estou dizendo que isso passou pela cabeça dele, eu estou fazendo uma interpretação possível para essa divisão. Escravas na frente, depois Lia, que ele sempre rejeitou, e depois a amada, que fica por último. Bem, versículo 2. E reparem que coisa bonita, ele passa adiante, versículo 3, ele passando adiante, prostrou-se até a terra 7 vezes antes de se aproximar do seu irmão. Como que a dizer, se tem alguém que vai morrer primeiro, serei eu. Se ele quer dizimar alguém, a raiva que ele sente de todo mundo que está aqui, não é de ninguém, que ele nem conhecia. Na verdade, ele nunca viu. Reparem que Lia e Raquel são primas e cunhadas de Esaú, não esqueçam, viu? Não esqueçam, primas e cunhadas, que ele nunca viu. Aliás, ele nunca viu, não tinha visto ninguém daquela turma toda, ninguém, somente o seu irmão. Tanto é que ele vai dizer daqui a pouco quem é esse pessoal todo, e assim por diante. Bom, ele passa adiante, prostra-se até a terra 7 vezes antes de se aproximar do seu irmão. O prostrar-se não é uma atitude de humilhação no sentido pejorativo. Há 2 tipos de prostração no mundo antigo, no Antigo Testamento. Quando uma pessoa se prostra diante de outra em sinal de reverência, e quando se prostra diante de um ser que é Deus para adorá-lo. A prostração, vocês sabem, é colocar os joelhos no chão e inclinar o corpo, incluída a cabeça, até o chão. Quando se trata de Deus, não sei se vocês lembram, a inclinação dos muçulmanos, eles colocam os joelhos no chão para orar, inclinam a cabeça no chão com as mãos para a frente. Já o outro tipo de prostração, que não é de adoração nem de veneração, é com as mãos no peito. Então, inclina-se o corpo e faz isto. Então, eram os vassalos diante do rei, eram os soldados diante do general, sei lá, uma pessoa da mais alta dignidade, os escravos diante dos seus senhores, etc. Então, está claro? Então, dobra os joelhos no chão, os joelhos vão até o chão, o corpo se inclina até a terra, as mãos aqui diante de uma criatura, e as mãos assim diante do Criador, que é Deus. Está claro? Está claro? Então, a nossa genuflexão diante do Santíssimo, enfim, tem raízes nesse gesto, que aliás não está proibido na Igreja Católica, hein? Quem desejar se ajoelhar como Jesus fazia diante do Pai, no Jardim das Oliveiras, não está proibido. A Igreja só dispõe os bancos com genuflexório para facilitar isso, mas quem quiser se ajoelhar sem genuflexório e inclinar a cabeça até o chão, estendendo as mãos, não é proibido, é um gesto primitivamente utilizado pelos hebreus, não é nem pelos judeus do tempo de Jesus, é pelos hebreus. Está claro? Está claro? Então, ele se prostra 7 vezes antes de se aproximar do seu irmão. Mas vejam o que acontece no versículo 4. Mas Esaú correu-lhe ao encontro e beijou-o. Ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o, e puseram-se a chorar.
Aqui, a única coisa que vem à mente, a única cena do Novo Testamento que vem à mente, é narrada por Jesus na parábola do filho pródigo. O filho está longe ainda, e o pai o vê e corre ao seu encontro e beija-o, e é um encontro comovido, etc. Tragam sandália, roupa nova, anel no dedo, matem o vitelo, e assim por diante. Bem, aqui a surpresa, o ódio que Jacó imaginava que conservava-se no coração do seu irmão, não existe. Aqui nós temos um homem magnânimo, aqui nós temos um homem que na verdade, já no momento de ira dele, ele já demonstrava uma grandeza de coração, um homem valoroso. Mas vamos ver uma virtude de Esaú, já na hora que ele constata que o pai já havia dado a bênção para o seu irmão. Quem lembra da virtude de Esaú? Chocado, traído, é verdade, mas um homem com uma virtude muito bonita. Gênesis 27, 38. Vamos ver essa virtude de Esaú. Isso me faz lembrar, na simplicidade da minha avó Josefa, já morreu lá em Alagoas, ela dizia, com exceção de Nossa Senhora, não há um virtuoso que não tenha uma fraqueza, e também não há um grande pecador que não tenha uma virtude. É verdade, é verdade. Gênesis 27, 38, Esaú disse ao seu pai, então só tens uma bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai, e pôs-se a chorar. O filho que quer a qualquer custo uma bênção do pai, se não é mais a bênção de primogenitura, mas que o Senhor me abençoe. Para mim a bênção do Senhor é importante, o Senhor me dê pelo menos uma bênção. Se tratasse de um menino que odiasse profundamente o pai naquela hora, eu não quero mais nada, eu vou sair daqui, eu amaldiçoo o Senhor, etc, etc. Mesmo amargurado, chorando, ele pede ao pai a bênção. E a gente não pode negar que aqui estamos diante de um rapaz virtuoso. Ele passou a odiar o irmão, isso não é correto. Por outro lado, negar essa virtude, essa qualidade, não seria correto. Muito bem. Então, e aqui nós temos um homem grande. Um homem que, sem dúvida, nutriu esse sentimento, não se sabe por quanto tempo, não se sabe, mas agora não sente mais isso. O tempo se encarregou de tirar esse sentimento perverso e ele demonstra isso com esse ato tão grandioso, tão belo, tão bonito, o perdão, a misericórdia, enfim, correu-lhe ao encontro, beijou, atirou-se ao seu pescoço e beijou, e puseram-se a chorar. Reparem que o beijo é citado aqui 2 vezes. Que coisa bonita, impressionante, impressionante é o versículo 4, a magnanimidade de Esaú. Versículo 5, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças. Quem são estes que tens contigo? Perguntou ele. São, respondeu Jacó, os filhos que aprouve Deus dar ao teu servo. Vamos começar primeiro pelo servo. É verdade que quem tem o direito de primogenitura aqui é Jacó. Por outro lado, a humildade de Jacó leva-o a se adiantar e a prostrar-se num gesto que é típico, não de irmão para irmão, mas de escravo para senhor. E 7 vezes, como quem a dizer, aqui é uma interpretação minha, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Não quero interpretar esse gesto de se prostrar 7 vezes como uma humilhação. Sem dúvida ele está receoso, só Deus sabe, o texto não diz, mas a apreensão, o receio dele, mas ele está enfrentando o problema e o faz com humildade. Eu quero interpretar isso como humildade e humilhação
de um irmão que cometeu erros tremendos no passado, pelo menos mais de 20 anos atrás, e agora quer se redimir. Depois, outra coisa muito importante, é a primeira vez, vejam que, como eu disse, Esaú é primo de Lia e de Raquel, elas vão ser apresentadas agora, uma por uma, vão se aproximar dele com os filhos, certamente, imaginemos aí, Esaú abraçando todo mundo, enfim, é minha prima, é minha cunhada, são meus sobrinhos todos aqui. A cena deve ter sido muito bonita, mas aqui no versículo 5, ele não conhece ninguém, ele nunca tinha visto ninguém. Essa é a verdade. Quem são estes que tens contigo? São os filhos que aprouve Deus dá ao teu servo. Ou seja, são os meus filhos, os filhos que Deus me concedeu. Bem, no versículo 5 era somente isso. Versículo 6, aproximaram-se então as servas com seus filhos e prostraram-se. Então começa aqui o ritual de apresentação, né? As servas se prostram, essa atitude típica dos servos, mas a atitude que Jacó quis manifestar ao irmão, não era obrigado, porque ele agora tem o direito de primogenitura, mas é o irmão mais velho que ele, digamos assim, passou para trás. Bem, versículo 6. Lia com seus filhos adiantaram-se por sua vez e prostraram-se, e enfim José e Raquel que se prostraram também. Bem, o garotinho José, citado aqui, devia ter, eu vou chutar, de 7 a 8 anos. Esse garotinho vai crescer, vai se casar, e antes de ir para... e vai ter dois filhos, os filhos são Efraim e Manassés. Pulemos para o capítulo 48, para ver quando foi que José teve esses dois meninos. Parece que Manassés e Efraim são meninos que nasceram no Egito. O texto não diz que José, que era o caçulinha, quando foi vendido como escravo para mercadores que iam para o Egito, que ele já era casado. Provavelmente era solteiro, morava com seu pai. Muito bem, então o texto não diz onde nasceram esses dois garotos, provavelmente no Egito, porque aqui no capítulo 48 é o contexto do capítulo 47, os irmãos vão para o Egito comprar comida, mantimentos, e José já está lá. Vamos ao texto. Depois disso vieram anunciar: José, teu pai está doente. Tomou então com ele seus dois filhos, Manassés e Efraim. O que vai acontecer quando o velho Jacó vir esses meninos? Vai se apaixonar por eles e vai querer adotá-los. Continua o texto. Jacó foi avisado disso. Eis, disseram-lhe que o teu filho José vem te ver. Israel, reunindo suas forças, assentou-se no seu leito e disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e abençoou-me. Disse-me: eu te tornarei fecundo e te multiplicarei até fazer de ti uma assembleia de povos, e darei esta terra à tua posteridade em possessão eterna. Agora vejam que bonito. Agora os dois filhos que te nasceram no Egito, antes, aqui está confirmado, nasceram realmente no Egito, antes que eu viesse para junto de ti, são meus filhos. Efraim e Manassés são meus, com o mesmo título de Rúben e Simeão. Rúben e Simeão são os dois mais velhos, né? E Rúben vai perder o direito de primogenitura, mas em leito de morte. No capítulo seguinte, diga-se de passagem. Então alguém pode dizer: tá bem, Jacó vai assumir dois meninos de José. Se ele teve 12, além de Dina, e agora assume mais dois meninos, se ele teve 12, então serão quantos meninos? Serão 14? Bem, na verdade, só serão consideradas 12 tribos de Israel. 12. Os 12 que vão estar no leito de morte de Jacó. É verdade que ele vai adotar os pichotes, os meninos, mas
os 12, digamos, oficiais, atenção, é muito importante, os meninos agora já foram adotados, está claro? Mas quem vai estar no leito de morte é que vai constituir as 12 tribos de Israel. Vamos dar uma olhada no capítulo 49, eles estão em itálico nesse texto, então dá perfeitamente para você ver. Primeiro filho, o mais velho, Rúben, que perde o direito de primogenitura no versículo 4, primeiro. Depois, Simeão e Levi, 3, versículo 5. Depois, Judá, 8, versículo 8. Depois, Zabulon, versículo 13. Depois, Isacar, versículo 14. Depois, Dan, versículo 16. Depois, Gade, versículo 19. Depois, Asser e Neftali. Depois, José. Depois, Benjamim. Está claro? Ele adotou os 2 meninos, mas somente esses são as 12 tribos. Daqui a pouco a gente vai ver o texto que comprova que só são 12. Ele adotou 2. Mas os cristãos, quem lembra o Apocalipse, onde Dan, curiosamente, é deslocado, Dan sai, e no lugar dele, quem é que entra? Efraim ou Manassés? Apocalipse capítulo 7. Os cristãos tiraram Dan. Dan, nós já sabemos porquê, a idolatria dele, não é? Dei uma olhada nos versículos 5 a 8. 5 a 8. No lugar de Dan, qual foi dos 2 filhos de José que entrou? Está no versículo 6. Manassés. Entenderam? Entenderam? Então, quando falarmos de 12 tribos de Israel, na ótica cristã, tirem Dan, por favor, viu? E quando falarmos 12 tribos de Israel, na ótica do Antigo Testamento, coloquem Dan. E tirem Manassés. Está claro? Então, Manassés e Efraim, filhos de José, foram adotados por por Jacó. Bem, esse detalhe é importante. Vamos dar uma olhada em Êxodo 24:4. Êxodo 24:4, porque aqui temos um detalhe importante. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte, de manhã, edificou um altar ao pé da montanha e levantou 12 estelas para as 12 tribos de Israel. Então, o número oficial de tribos é 12. Portanto, não entram Dina, nem Efraim e Manassés, que foram adotados por Jacó, que são filhos de José. Dina também é filha de Jacó, mas não entra por ser mulher. Com devido respeito às mulheres, por favor, estamos em uma época bastante diferente. Tá bem, vamos agora voltar Gênesis capítulo 33, versículo 8. Esaú disse: que significa todo esse equipamento que encontrei? Disse Jacó, para ganhar o favor de meu senhor. Ele está se referindo aqui aos presentes, aos animais e a tudo que ele mandou na frente com os escravos para, digamos assim, abrandar a provável ira que ele achava que ainda existia no coração do seu irmão. Na verdade, não existia ira nenhuma. Ele queria entender aquilo, não é? Ele queria entender. Versículo 9, Esaú disse-lhe: possuo muitos bens, meu irmão, guarda o que te pertence. Olha que maravilha, quando se pensava que o irmão mais velho, por ter perdido a primogenitura, cairia em desgraça, não é verdade. O rapaz se tornou rico. 20 anos é um tempo suficiente para ele adquirir uma fortuna incalculável. A mesma coisa o irmão. Então, são 2 irmãos ricos, muito bem de vida, com um riquíssimo patrimônio. Um chega rico diante do outro, que é mais rico do que o outro. Muito bem. Esses presentes, como vocês já sabem, já lemos ainda há pouco, Gênesis 32, de 14 a 19. Bem, guarda o que tens. Eu possuo muitos bens, guarda o que te pertence. E agora Jacó vai insistir.
e o irmão vai ceder. Na verdade, quando você está disposto a doar um presente a uma pessoa e a pessoa se exime, é de bom tamanho, ou seja, condiz com a regra da boa educação, mas eu insisto, mesmo que você não precise, etc. E a outra parte que vai receber o presente, até eu penso que por uma questão de educação, que é algo até natural. Puxa vida, a pessoa comprou com muito carinho e eu agora negar, fica até mal. E quero crer que o irmão podre de rico, uma expressão minha, que não precisa daquilo, vai aceitar por uma questão de generosidade, de cortesia, para não criar um ânimo desagradável ali. E o irmão que cometeu um grave erro no passado, quer, de certa forma, se redimir, quer expressar que não, mesmo que você não queira, mesmo que você não precise, eu quero lhe dar, eu faço questão, brota do ímpeto do meu coração. É o que vai acontecer aqui. Versículo 9, suplico-te, diz o versículo 10, replica Jacó, se ganhei teu favor, aceita este presente de minhas mãos, porque te contemplei como se contempla Deus, e me fizeste bom acolhimento. A regra da boa educação, tanto tempo afastados, o mal que um causou ao outro, tudo isso explica, justifica essa insistência de Jacó. E o outro irmão aceitou não porque precisasse, mas, puxa vida, é alegria demais, hoje tudo é festa, e tá bem. Quando Jacó diz aqui no versículo 10, eu te contemplei como se contempla Deus, o como se contempla Deus, lembrem-se, se refere ao capítulo anterior. Lembram da luta de Jacó com o anjo? Lembram? Bem, ele teve uma experiência com Deus e acabou ganhando de Deus. Por outro lado, foi ferido onde? Foi ferido no nervo ciático e agora é um homem manco e assim ficará até ao fim da vida. Portanto, no versículo 10, porque te contemplei como se contempla Deus, ele viu o anjo, no capítulo 32. Bem, aceita o presente, diz o versículo 11, que te ofereço, pois Deus cumulou-me de seus favores e nada me falta. E tanto insistiu que Esaú aceitou. É aquela insistência, digamos assim, gostosa, agradável, e a outra parte, para não constranger o outro, não deixá-lo chateado, etc., não porque precisasse, acabou aceitando. Essa prática de oferecer presente e a outra parte não querer, e você insistir, etc., ela aparece duas vezes no Antigo Testamento. Vale a pena irmos a 1 Samuel, capítulo 25, versículo 27, parece-me que é Abigail, que se aproxima do rei Davi. Aceita, pois, este presente que tua serva trouxe ao meu senhor, e reparte-o entre os homens que te seguem. Bem, somente para ilustrar, ainda em primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 26, aqui é Davi, que, digamos assim, dá um mimo, um presente para os anciãos de Judá. De volta a Ciceleg, enviou Davi uma parte do espólio aos anciãos de Judá, seus amigos, com esta mensagem: eis um presente para vós, proveniente do espólio tomado aos inimigos do Senhor. Dar presentes, então, é uma expressão muito bonita da sociabilidade, algo tão antigo quanto a história de Israel. Muito bem. Eu queria citar somente um texto de São Tiago, capítulo 1, versículo 17, justamente para elogiar não somente Jacó, mas elogiar todas as pessoas que generosamente dão presentes. É uma coisa que a gente precisa. São Paulo, na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz: sede agradecidos. Você agradece àqueles de quem você recebe presentes, e são tantas as manifestações de presente: o presente da presença, o presente do carinho, o presente do sorriso, o presente da caridade, o presente da presença, o presente da ajuda, o presente do apoio, etc, etc. Tiago, capítulo 1, versículo 17: toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Olha que bonito, olha que coisa bonita.
toda dádiva boa, todo dom perfeito. É claro que tem pessoas que dão presentes, e isso não é meritório, porque são oportunistas, porque são interessadas em obter alguma coisa daquela pessoa que está recebendo o presente. Mas eu estou falando aqui da dádiva boa. Olha aqui, primeira, dádiva boa. A dádiva má é aquela que dá o presente, mas com uma intenção escusa. Toda dádiva boa provém do alto. Um presente dado sem nenhuma má intenção, isso denota a generosidade. Então eu quero dizer do fundo do coração a vocês, todos que me deram qualquer tipo de presente, inclusive da presença, muito obrigado. A gratidão é uma coisa básica, não é preciso ter fé para ser grato, não. É saber reconhecer que Deus Todo-Poderoso, repare o versículo 17 de Tiago, capítulo 1, toda dádiva boa, todo dom perfeito vem de cima, e vem no plural, de cima, descem do Pai das luzes. Como é bom saber que Deus Todo-Poderoso é generoso com a gente, dando-nos presentes de afabilidade, de carinho, de presença, de conselho, presentes materiais também. E isso integra a nossa felicidade aqui na terra. Digam se não integra. Integra sim. Voltemos então a outro elogio, então, a pessoa de Jacó. Algo a ser elogiado aqui, a gente não pode deixar passar em branco, não. Versículo 12. Esaú disse: partamos, ponhamos-nos a caminho, eu te precederei. O texto não diz quanto tempo eles ficaram juntos, se houve festa, se dormiram ali, se armaram um acampamento provisório. É possível que sim, afinal de contas, 400 homens. De um lado, e muitos escravos, e muitos filhos, que estão exaustos do caminho, e são garotos, são adolescentes, talvez crianças. Então, uma infraestrutura ali, digamos, um apoio logístico foi feito ali às pressas para celebrar, e deve ter acontecido alguma festa, alguma comemoração, alguma manifestação de júbilo. O texto não diz quanto tempo eles ficaram, e já no versículo 12, já registra da parte de Esaú que tem que ir embora, não pode ficar ali muito tempo. O detalhe é que eles vão se despedir aqui, e só vão se encontrar no sepultamento do pai. Vamos dar uma olhada em Gênesis 35, versículo 29, o velho pai vai morrer dentro em breve, se bem que eles vão morar perto um do outro, né? Daqui a pouco a gente vai ver no mapa, onde Esaú vai ficar com sua família, podre de rico, e ele vai se afastar do seu irmão exatamente por isso. Lembram de Ló e Abraão? Porque eles precisaram se separar? Precisaram se separar porque os escravos já estavam brigando, e pouca terra para muito rebanho, enfim, e eles decidiram se separar. Um foi para um lado e Abraão foi para o outro, mas não ficaram muito longe, porque de Hebron, que os cavalos de Mambré, onde Abraão foi morar, e para Sodoma, 60, 70 quilômetros no máximo, não creio mais do que isso. Pois bem, e mais ou menos isso vai acontecer. Jacó vai ficar para um lado, ali perto do seu pai, e Esaú vai ficar nas montanhas de Seir, a leste do Mar Morto, que a gente vai ver daqui a pouco, atual Jordânia, nas proximidades do Mar Morto, ao leste, atual Jordânia. Muito bem, então vamos ver os dois se encontrando somente no sepultamento do pai. Gênesis capítulo 35, versículo 29. 35, versículo 29. E morreu Isaque à morte, reuniu aos seus, velho e saciado de dias, Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram. Então os dois só vão se encontrar aqui. Pelo menos no relato da Bíblia, não significa dizer que ficaram intrigados, que não se encontraram mais, por favor. É possível que tenham se encontrado esporadicamente, mas por uma questão de logística, precisavam morar bem separados, por uma questão de sobrevivência dos animais e dos escravos. Afinal de contas, são dois homens muito ricos, e quando dois
ricos ficam perto demais, sobretudo se considerarmos rebanho, e precisa de pasto, e precisa de água, e precisa de liberdade para os escravos, enfim, tem que viver um pouquinho separados mesmo. Versículo 12, voltemos, versículo 12. Partamos, ponhamos a caminho, eu te precederei. A resposta de Jacó não vai ser mal educada, ele vai querer esperar um pouco, justamente para descansar, e a explicação dele, no meu entendimento, é bastante plausível. Houve quem dissesse que ele aqui está desconfiado de Jacó, que Jacó vai armar de Esaú, que Esaú vai armar uma tocaia, uma armadilha, alguma coisa, ou seja, eu vou na frente, mas eu vou pegá-lo e vou matar. Essa interpretação não procede, porque a explicação, no meu entendimento, é bastante plausível, e ela aparece no versículo 13. Jacó disse-lhe: tu vês, meu senhor, que os meninos são delicados, ou seja, estão na tenra idade. Uma viagem dessa é cansativa, é estressante, enfim, e tenho de cuidar das ovelhas e vacas que amamentam. Se os fizer caminhar ainda um só dia, morrerá todo o rebanho. No meu entendimento, o argumento é perfeitamente válido, ou seja, vá na frente, eu não vou agora, eu tenho que esperar que a gente restaure as forças, sobretudo os animais e as crianças. Muito bem. Que o meu senhor vá, pois, adiante de seu servo, eu seguirei devagar, ao passo do rebanho que vai adiante de mim, e ao passo dos meninos, até que chegue à casa de meu senhor em Seir. Reparem que Jacó não pretendia ir para Seir. Para onde Jacó pretendia ir? Jacó pretendia ir para Bersabeia. Jacó pretendia ir para Canaã. 33, versículo 14. Vá adiante, até que eu chegue à casa de meu senhor em Seir. Seir são montanhas ao leste do Mar Morto. Como eu disse, agora nós vamos ver na Bíblia. Vamos ver na Bíblia onde fica Seir. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 5. É Moisés quem está falando. A partir do versículo 4, ordena ao povo: atravessareis o território de vossos irmãos, os filhos de Esaú. Atenção, os filhos de Esaú que habitam em Seir. Eles têm medo de vós, mas guardai-vos de entrar em luta contra eles, porque não vos darei nada de sua terra, nem mesmo a medida de um pé. É a Esaú que dei a propriedade das montanhas de Seir. Está claro? Está claro? Hoje, Jordânia, lá no fundo. Bem, também vamos ver outra prova de que Seir fica na atual Jordânia, as montanhas que ficam ali perto do Mar Morto, segundo o livro das Crônicas 25:10, de 10 a 11, na verdade de 10 a 11. Amazias licenciou, pois, e enviou de volta para sua terra a tropa de Efraimitas que tinha vindo a ele. Mas apoderou-se deles uma viva irritação contra Judá, e eles retornaram furiosos para as suas casas. Amazias, cheio de confiança, foi com seu exército para o Vale do Sal. Se chama Vale do Sal, aquele vale ali do Mar Morto, não é? Porque é salgado, se chama Mar Salgado ou Mar Morto. Vale do Sal, onde matou 10.000 seiritas. Seiritas são os habitantes de Seir, ou seja, os da montanha, né? Normalmente na guerra, quando vocês sabem que quando duas partes decidem guerrear, os soldados saem do seu fronte e vão à frente, justamente para poupar prejuízos às casas, ao patrimônio, aos animais, etc. Então, acontecia sempre isso. As batalhas não aconteciam, o exército não esperava que o inimigo viesse. Eles sempre iam à frente, e nesse caso, eles desceram a montanha, provavelmente, e a batalha aconteceu ali no vale, hoje o Mar Morto. Bem, vamos agora ao capítulo 36 do livro do Gênesis, porque a gente vai antecipar isto. Os dois se separam. Parece que Jacó prometeu a Esaú que ia visitá-lo em Seir, não foi.
Parece, porém, que depois os dois passam a morar bem próximos um do outro, até que definitivamente Esaú decide se separar do irmão, mas decide se separar do irmão não por inimizade, por uma questão estratégica, por uma questão, digamos, logística, para garantir a sobrevivência da sua família e também do seu rebanho, que é grande como o rebanho do seu irmão. Gênesis, capítulo 36, de 6 a 8. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, assim como todo o seu pessoal, seus rebanhos, seus animais e todos os bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e mudou-se para longe do seu irmão Jacó. Mas olha a explicação, versículo 7. Seus bens eram com efeito numerosos demais para que pudessem morar juntos, e a terra em que habitavam não lhes bastava, por causa dos seus muitos rebanhos. Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú chamava-se também Edom. Está claro? O cabeludo, o ruivo, etc, etc. Então vejam, quando eles se encontraram, o exército, os 400 e tal, ele decidiu partir para Seir. Parece que depois desse encontro deles, ele voltou para Seir, mas de alguma maneira ele decidiu morar em Canaã, ali perto do velho pai, ali perto do seu irmão, que agora vai residir em Canaã. Mas depois decidiu, parece que foi uma decisão equivocada, não dá para morar aqui, enfim, eu vou voltar para Seir, e acabou voltando. É o que a gente deduz, já que o registro acontece no capítulo 36, muito tempo depois de ele ter voltado para Seir, onde ele já residia. Bem, isso o versículo 14. Vamos avançar para terminarmos o capítulo 33. Versículo 15. Permita-me, ao menos, disse-lhe Esaú, deixar-te uma parte de meus homens. Não é necessário, disse Jacó, basta-me ter achado graça aos olhos do meu Senhor. Novamente um sinal de grandeza do coração de Esaú, e também, de certa forma, uma espécie de retribuição. Mas o irmão não aceita. Ele crê que é suficiente ter achado graças aos olhos dele. Ou seja, o importante é que você tenha acolhido a minha pessoa, que a reconciliação entre nós tenha ocorrido, enfim. E ele chama aqui de novo o irmão mais velho de meu senhor. Ele não é escravo de Esaú, mas é um gesto de deferência, afinal de contas é o irmão mais velho. Versículo 16, no mesmo dia, Esaú retomou o caminho de Seir. Bem, sem comentários, o versículo 16, já fizemos alusão a ele. Versículo 17, Jacó partiu para Sucote, onde, tendo edificado uma casa, construiu também cabanas para o seu rebanho. Daí o nome de Sucote ou Sucote, dado a esse lugar. Já sabemos que a palavra Sucote significa cabanas ou tendas. A localização exata dessa cidade é incerta, mas muitos estudiosos também de arqueologia bíblica dizem que provavelmente essa cidade se situava no Vale do Jordão. E alguns até ousam a dizer que ela fica em Tel Axos, a 2 quilômetros do rio Jaboque, aquele de que falamos em Gênesis 32, versículo 23, atenção, Gênesis 32, versículo 22 e 23, naquela mesma noite ele se levantou com suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque, tomou-os e os fez passar a torrente com tudo o que lhe pertencia. Versículo 18, de volta de Padã Arã, ou seja, lembram de Arã, lá a terra de Labão, Jacó chegou sem contratempos à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou diante da cidade. Esse homem que está podre de rico, que tem um grande rebanho, vai ter que comprar um terreno para poder se alojar ali.
A cidade de Siquém é a mesma cidade de Sicá, é o que considera a maioria dos estudiosos da Bíblia. João capítulo 4, versículos de 5 a 6, vamos ao relato conhecidíssimo, Jesus com a samaritana, no capítulo 4, versículo 5, a página 1387. Aliás, a pronúncia Siquém e Sicá, todo mundo percebe que até a voz já trai e diz que se trata da mesma cidade, Siquém e Sicar. Vamos ler em voz alta. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicá, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, etc, etc. Bem, atual é território palestino, o nome é árabe, é Nablus, ou então Nablus. Se Deus quiser, no ano que vem, teremos a oportunidade de conhecer essa cidade, porque já está no roteiro, se Deus assim permitir. Qual é a etimologia da palavra Siquém ou Sicá? Ombro, ombro, ombro. Siquém ou Sicá significa em hebraico ombro. O local do sepultamento dos restos mortais de José. Atenção, José, o garotinho, está chegando aí agora. Vai para o Egito e vai pedir que quando 430 anos depois, quando o povo sair, os restos mortais dele vão ser levados para a terra prometida. Josué 24, 32. Josué 24, 32. Josué e Moisés levam, provavelmente num relicário, os ossos de José e são enterrados aqui em Siquém. Vamos ler em voz alta? Sepultaram também em Siquém os ossos de José, que os israelitas tinham trazido do Egito. Depuseram-nos na porção da terra que Jacó havia comprado aos filhos de Emó, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornou propriedade dos filhos de José. Então vejam, 430 anos depois da morte de José, os ossos são trazidos para a terra prometida. Vejam a importância de José para Israel. Não, ele não vai ficar aqui. Ele foi uma grande autoridade dos egípcios, mas aqui ele não fica. É nosso patriarca, é neto do nosso pai Abraão. E os restos são levados para Siquém. Obviamente que Siquém é uma cidade sagrada para muçulmanos, para judeus e também para os cristãos. Mas cristãos não por causa tanto dos ossos de José, mas porque Jesus pisou lá e Jesus dialogou com a samaritana lá. Para nós também é cidade santa. Aliás, toda a terra santa é santa. Muito bem. Então, voltemos a Gênesis 33, versículo 19. Vejam só o que é que Santo Estevão, no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, antes de ser apedrejado, capítulo 7, o que é que ele diz sobre as terras de Siquém? Quem foi que comprou? Gênesis 33 diz que quem comprou foi Jacó. Mas deem uma olhada no que é que Estevão diz. Santo Estevão, o diácono Santo Estevão, no seu discurso, Atos 7, 16. Estevão usa da palavra em todo o capítulo 7, não é? Vocês já sabem. E quando termina o discurso, ele vai ser apedrejado, ele morre com o consentimento de São Paulo, que antes era Saulo. Ele joga o manto dele, o que significa: a sorte do fulano está lançado, pode fazer deles o que vocês quiserem. Era uma espécie de sentença de morte, né? Os imperadores faziam assim, ou seja, morte ou assim, nas arenas, né? Já as autoridades religiosas que dispunham do poder da vida das pessoas, e São Paulo tem o poder de caçar, de prender, de bater, de arrebentar e até de matar, o gesto de jogar o manto. Atos capítulo 7, versículo 58, as testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo,
mas isso é no final do capítulo 7, porque o que nos interessa aqui é o capítulo 7, versículo 16. Vejam o que é que Santo Estevão diz: seus corpos foram transladados para Siquém e foram postos no sepulcro que Abraão tinha comprado a preço de dinheiro dos filhos de Emor de Siquém. Olha que curioso. Abraão tinha comprado. Lembrem-se que Abraão comprou um outro campo, que não foi ali, foi perto dos carvalhos de Mambré, para sepultar sua esposa Sara. Lembram do campo de Macpela? Mas não estamos em Hebron, estamos talvez a 100 quilômetros, é mais ao norte. Hebron fica na Judéia, e Siquém fica na Samaria, fica ao norte, fica na Samaria, quer dizer, fica no centro, perdão, porque o norte é a Galileia. Muito bem, então a grande pergunta é, os textos sagrados não falam dessa compra de Abraão. Teria Abraão comprado e a escritura não tinha registrado? No tempo dele, que foi muito tempo depois, o seu neto, o Jacó, ainda nem era nascido. O fato é que Jacó chegou lá e comprou. Se comprou, então comprou de novo. Bom, de qualquer maneira, Santo Estevão diz que Abraão comprou no tempo dele. E Gênesis 33 diz que Jacó, quando chegou, comprou também a preço de, volte, por favor, ao preço de quantas moedas? De 100 moedas de prata, aos filhos de Emor, pai de Siquém, o pedaço de terra onde havia levantado sua tenda. Bem, versículo 19 era exatamente isto. No versículo 20, o que nos interessa aí é que ele levantou aí um altar, ao qual chamou El, Deus de Israel. El é um nome semítico para significar Deus, ou seja, Deus de Israel, o Deus de Israel. Aliás, a prática de levantar altares, só para concluir, todos vocês já sabem, Abraão levantava altares, Isaque levantava altares, e Jacó, o neto, seguiu a mesma linha do pai, profundamente religioso, Isaque, e do avô, profundamente religioso, Abraão. Vamos dar uma olhada somente, eu creio que na hora da edição vai dar uma hora certa, mesmo que a gente estoure aqui. Por favor, Gênesis 12, versículo 7, já terminamos o capítulo 33, vamos somente ilustrar que o que é citado no versículo 20, o último do capítulo 33, é uma prática que na verdade já vinha sendo feita pelo seu avô e pelo seu pai. Gênesis capítulo 12, versículo 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: darei esta posteridade à tua posteridade, esta terra à tua posteridade. Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Sinal da sua grande religiosidade. Capítulo 13, versículo 4. No lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes, ali invocou o nome do Senhor. Versículo 18. Gênesis 13, Abraão levantou suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Então, Abraão, um homem profundamente religioso, ele levantava altares. Vamos agora a Isaque, seu filho. Gênesis capítulo 26, versículo 25. Isaque construiu um altar nesse lugar e invocou o nome do Senhor. Levantou depois ali sua tenda e seus escravos cavaram um poço. Então, Isaque, na mesma linha do seu pai, também como o pai, um homem profundamente religioso. E Jacó, depois do capítulo 33, ainda vai levantar altares. Vamos ao capítulo 35. Capítulo 35, versículo 1. Deus disse a Jacó: vamos, sobe a Betel e fica ali, e levanta um altar nesse lugar ao Deus que se manifestou a ti, quando fugias diante de teu irmão Esaú. Pule agora para o versículo 3. Vamos subir a Betel, onde levantarei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha aflição e que esteve comigo durante a minha viagem. E finalmente o versículo 7, levantou aí um altar e deu a esse lugar o nome de El Betel, porque foi aí que Deus lhe aparecera quando fugia diante de seu irmão. Conclusão, Gênesis 33, versículo 20, finalmente ele chega à terra prometida, mas não chega ainda à casa do velho pai, já está perto.
está em Siquém, comprou a terra, é aí que ele vai se alojar. No próximo encontro, a gente vai ver os desdobramentos disso